Começando então mais um estudo das epístolas paulinas, em especial da Epístola aos Gálatas, nossa segunda lição de hoje, vamos começar com uma frase de William Carey Taylor. Ele diz que a Epístola aos Gálatas, ela é de todos os escritos de Paulo o que mais tem influenciado a história. Ele diz isso porque a carta de Gálatas, como a gente viu anteriormente, ela é considerada uma carta muito importante para a igreja. Começando no versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1:1. Paulo, ele faz questão de escrever essa carta com o próprio punho para mostrar aos irmãos da Galácia que ele estava curado daquela provação, daquela enfermidade que ele teve nos olhos. Ele até comenta nessa carta que ele escreveu de próprio punho, com letras grandes, a carta, né? Nos primórdios da igreja, na igreja primitiva, a posição de apóstolo era uma posição de destaque, era uma posição de liderança distinta, né? Paulo ele afirma que a única fonte e a agência de apostolado que ele considera legítima, né, é por Jesus Cristo. Uma curiosidade é que em grego o termo Paulo ele é derivado do latim e ele significa pequeno. Apóstolo no grego koiné ele significa delegado, enviado, mensageiro, aquele que leva uma notícia. Bem interessante esses significados quando a gente começa a estudar algumas coisas. Versículo 2 diz assim: E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Essa expressão todos os que estão comigo, ela pode ser interpretada de três maneiras. Ela pode ser interpretada como todos os crentes que estavam ali onde ele estava, daquela localidade onde ele estava escrevendo a carta. Podia ser todos os crentes de onde ele estava escrevendo, mais todos os membros da delegação da Galácia que estavam ali com ele, né? Ou podia ser os colegas de trabalho dele que estavam ali com ele. Como assim colegas de trabalho? Durante o ministério de Paulo, a gente pode ver pelo Novo Testamento que tinha mais gente que andava com ele durante as missões, durante os evangelismos, tinha mais gente que andava com ele. Tinha Silas, tinha Timóteo, a gente consegue ver mais pessoas andando com Paulo. Então, é provável, pelo que dizem alguns teólogos, que quando Paulo estava em missão evangelística, tinha mais gente com ele, tinha mais gente junto com ele para fazer essas missões. Prosseguindo, diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A bênção apostólica, né, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela altura do campeonato ela já era uma bênção, uma saudação comum, corriqueira. Ainda hoje a gente tem denominações ou segmentos que usam a graça e paz como forma de saudação, né, de cumprimento, de início de trabalhos eclesiásticos e coisas assim. Embora Paulo ele estivesse bem preocupado, né, ele estava meio perplexo com tudo que estava acontecendo na comunidade dos Gálatas, né, mesmo assim ele diz que tem todo o direito a eles, ele deixa subentendido que tem todo o direito de estender a eles essa saudação de graça e paz. A graça, nesse versículo, significando o favor espontâneo e imerecido de Deus em ação, né? E a paz, a graça, desculpa, ela traz paz. É tanto um estado, né, que é o estado da reconciliação com Deus, como ela é também uma condição, que é a convicção interior de que pela reconciliação tudo está bem. Nas demais cartas, né, Paulo ele usa saudações breves, graça e paz. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele tem um modificativo, ele descreve um pouco mais a obra de Cristo depois disso. E o porquê depois a gente vai entender. A palavra livrar, né, livrar desse mundo mal que ele fala, ela sugere assim um resgate de um estado de impotência. É um resgate de algo que nós não podemos nos livrar sozinhos.
nós não podemos nos livrar por conta própria. É esse o resgate que ele está comentando nesse versículo. E a única ocasião em que Paulo fala deste século como presente e mal é aqui, né? Embora em outros lugares esse século esteja associado com o mundo, né? Aqui ele está falando da era atual. Paulo usa a palavra aion para dizer mundo, né? Que denota o mundo em movimento, enquanto cosmos, além dos outros sentidos, ela subentende-se um mundo em repouso. Então a palavra que ele usa, ela se refere ao mundo do ponto de vista do tempo e da mudança das eras, das estações, né? Isso é certo de se notar quando ele coloca o adjetivo presente. Então, o mundo, a era presente. Então, ele está falando que essa é uma era, é um estado temporal transitório. Não é algo fixo, não é algo finalizado, porque o final não seria essa era. O final seria a era onde Cristo reinará. Esse é o final, a era final. Então, todas as outras são eras transitórias. Então, a era, o mundo mal é o presente, a era atual. Donald Guthrie ele observa que o verbo que é usado aqui, ele é inesperado porque ele não ocorre em nenhum outro lugar nas epístolas, né? Então ele sugere a libertação de alguém que está sob o poder de outra pessoa ou de algo a mais, né? Algo está exercendo influência e poder sobre essa pessoa. Donald Guthrie ele era um estudioso britânico do Novo Testamento. Ele ficou mais conhecido por sua introdução ao Novo Testamento e teologia do Novo Testamento, que são reconhecidos como livros significativos relacionados ao Novo Testamento. Esse foi Donald Guthrie. Alva Hovey argumenta que a presente era está descrita aqui como moralmente má, porque são malvados os homens que lhe dão caráter, como descrito lá em Romanos 1, 18 a 32. Então, essa era moralmente má. Alva Hovey, ele foi professor e presidente da Newton Theological Institution em Newton, né, Massachusetts, de 1849 a 1899. Hovey ele era de uma família puritana de fazendeiros cujo pai era um homem influente e profundamente religioso. O mundo mal, a era má, é o caráter em que o homem, sob influência de algo mal, está transformando a era em má. Nós vemos hoje mesmo, no nosso cenário atual, constantemente isso. Nós vemos ações, atos, atitudes que nós vemos em jornais, em revistas, que moralmente não fazem sentido se a gente colocar na balança da moral. Se nós colocarmos na balança bíblica, então não fazem nenhum sentido. Então são coisas que claramente estão deturpadas, estão corrompidas. Atiradores entrando nas escolas e matando crianças, terroristas, coisas assim que não fazem sentido, não existe um sentido para isso. Então, a palavra, ela traz a ideia que o mundo atual, a era atual, é má, é um ambiente mau e não tem um campo neutro. Então, quem está nesse mundo, arraigado a esse mundo, está arraigado ao mal, quem não está arraigado a Cristo. Tem essa diferenciação bem peculiar aqui. E Gálatas 1, do 6 a 9, diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado, desarraigado da comunhão, né, da comunidade. Os Gálatas eles passaram rapidamente por um processo em que fez eles esquecerem do evangelho que foi pregado a eles, das boas novas que foram pregadas a ele, e abraçou um pseudo-evangelho, algo que parecia ser um evangelho, mas que não era um evangelho, mas que para eles fazia sentido. Eles corromperam, deturparam isso. As igrejas da Galácia, então, elas estavam sendo seduzidas por quê? Pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, por uma
uma infiltração de conceitos e doutrinas que não faziam parte do evangelho verdadeiro. Gálatas é a única das cartas em que não tem nenhuma oração, nem louvor, nem ação de graças, nem elogios. Não tem isso, porque é uma carta mais ríspida, falando de por que, que eles estão mudando, por que, que eles estão abandonando o evangelho. A palavra metatieme, ela significa transferir a fidelidade. Maravilho-me de quão tão depressa transferiste a fidelidade daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Mais ou menos essa ficaria a tradução. Esse transferir a fidelidade também era usado para os soldados que se tornavam desertores. Os soldados que abandonavam o exército, traíam o seu país em troca de dinheiro, em troca de alguma coisa, mas abandonavam, traíam o seu país, os seus princípios e abandonavam e se arraigavam, se associavam com outro, a fidelidade a outro. Então esse termo era usado para isso, um termo bem sério, porque o desertor era um soldado totalmente desprezível, era alguém que não era bem visto de maneira nenhuma. O desertor, né, e o traidor, esses eram os exemplos de soldados desprezíveis. O sujeito que quem nos chamou foi Deus, não foi Cristo que Paulo está falando aqui. Quem nos chamou para a graça de Cristo foi Deus. Então Paulo ele tem essa peculiaridade de colocar esse chamado sempre associado a Deus, sempre associado com Deus. E os crentes da Galácia eles estavam abandonando não apenas o evangelho pregado por Paulo, mas também o Deus anunciado pelo apóstolo Paulo. Não era uma coisa simples. Warren Wiersbe ele argumenta que os cristãos da Galácia não estavam apenas mudando de religião, nem mudando de igreja. Eles estavam, na verdade, abandonando a própria graça de Deus. Pior ainda, eles estavam deixando o próprio Deus da graça. Eles estavam jogando tudo para cima. Ó, o evangelho que nós recebemos nós não queremos mais, nós estamos com esse aqui, é esse aqui que faz sentido, e aquilo ali. Mas aquele evangelho não fazia sentido. E o outro evangelho que eles estavam abraçando, se nós formos ver posteriormente, é aquele que dizia que tu tem que fazer alguma coisa para ser salvo, que é o evangelho das obras, né? E se nós prestarmos atenção naquela frase que eles passaram daquele que os chamou para outro evangelho, o qual não é outro. Isso não faz muito sentido se nós analisarmos essa frase no português. Se nós pensarmos em português, ela não faz muito sentido, ela fica até confusa, porque, peraí, é outro evangelho, mas não é outro. Então, se é outro e não é outro, então é o mesmo? Não, mas se é o mesmo, não é outro. Então, aí fica um loop infinito, aí, se a gente quiser ter uma linha de raciocínio no português. Então, a gente tem que entender que o que Paulo fez aqui foi um trocadilho de palavras para que eles entendessem. Por quê? Porque tem duas palavras na língua grega que naquele contexto poderia ser traduzido por outro, que é héteros, que é outra coisa, diferente, de outra substância, outra coisa. E alus, que é outra coisa, mas é da mesma substância. Ela é feita da mesma substância. Nós temos um creme de leite e nós temos uma manteiga. Elas são duas coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas a substância, a essência é a mesma. Agora, nós temos uma margarina vegetal e uma manteiga, elas são diferentes em essência e em espécie, né? Elas são diferentes, elas são diferenciadas entre elas. E é isso que Paulo declarou. Ele declarou que eles se voltaram para um evangelho que era diferente da essência e não parecido, que manteve a essência. Uh, e o que os falsos mestres eles pregavam era um evangelho de tipo diferente, não um evangelho do mesmo tipo. Eles corrompiam, deturparam o evangelho. E ali, logo na sequência, a gente vê que alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Os falsos mestres eles perturbavam essa igreja, a primeira comunidade. E tem uma palavra, que é a palavra taraço, que no original está ali, que significa sacudir, agitar. Então, se a gente fosse traduzir, ia ficar, mas há alguns que vos sacodem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Esse sacudir, esse agitar, significa que eles estavam mexendo na estrutura
estrutura da comunidade. Eles estavam mexendo na estrutura da igreja, não só nas coisas simples da igreja. Eles estavam mexendo na estrutura, em algo sério, em algo fixo da igreja. E, por exemplo, a gente pega aqui o exemplo dos marianos, né? Que eles são muito influentes na Igreja Católica, que eles colocam Maria quase que em pé de igualdade com Cristo, né? Que eles acreditam que ela nasceu sem pecado, que ela foi sempre virgem, ressuscitou, subiu aos céus e que o sofrimento dela foi semi-equivalente aí ao de Cristo, por isso que ela pode perdoar os pecados também, e que ela intercede por nós, né, junto a Deus. Mas se nós lermos na Bíblia, diz assim em Mateus 13, 55, 56. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Aqui a gente já viu que Jesus tinha Tiago, José, Simão, Judas e mais irmãs. Não eram filhos de chocadeira, né? Eles eram irmãos de Jesus da parte de mãe e pai. Eles eram irmãos, era uma família. Um outro episódio na própria Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus estava num ambiente, alguém chegou para ele e disse: Estão aí fora sua mãe e seus irmãos. Então, ele tinha irmãos. Ali, aquele termo irmãos que ele estava usando ali não era irmãos de comunidade, era irmãos de sangue. Atos 4,12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Então a gente pode ver que não só esse exemplo, mas existem vários outros de evangelhos que foram corrompidos, de boas novas que não têm a essência, que são diferentes. A essência não foi mantida, a essência foi mudada. Então, o que Paulo nos adverte é que nós temos que tomar cuidado com qual evangelho está chegando para a gente. É um evangelho que tem a mesma essência do que foi pregado primordialmente pelos apóstolos? É aquele evangelho? É esse evangelho? Então, esse que nós temos que nos apegar, não evangelhos que têm a essência corrompida, que pregam uma outra figura central, por exemplo. Existem seitas, existem ramificações por aí ainda ativas que corromperam totalmente o evangelho. Isso nós temos que tomar cuidado. Onde nós estamos focando? Aí a gente resgata aquela frase muito falada, né? Voltemos ao evangelho, que nós possamos voltar ao evangelho raiz. Então, a lição de hoje é essa. Que Deus abençoe e até a próxima, pessoal.